Assim, mudando um pouco, mas ainda sobre isso, cara, isso daí tudo é suficiente para se aliar ao Bolsonaro? Eu tenho minhas divergências com o Bolsonaro. Não estou reescrevendo o passado. Deixar isso muito claro. Agora, nesse momento, a prioridade é derrotar o PT e o Lula. O que eu acho, Igor, aí que eu vou falar sinceramente. Primeiro, você passaria uma mensagem ao país errada. Seria um fracasso moral para o país. A mensagem seria o crime compensa. Dois, saindo um pouco da minha seara, do ponto de vista econômico, penso que seria uma tragédia. Você não sabe quem vai ser o ministro da Economia do Lula. Ainda assim, a agenda econômica do PT é uma agenda burocratizante. É uma agenda de intervenção na economia. É uma agenda que não trabalha com privatização. É uma agenda na década de 70, da década Isso de a 80. gente sabe mais ou menos, né, Sergião? Porque assim, não tem um plano de governo. Não, Né? é pior ainda. É pior ainda. É um salto no escuro. Mas a gente vê os países que têm gestão econômica que seguem as pautas ideológicas do PT, o que está acontecendo com esses países? Vamos pegar na Argentina aqui do lado, que hoje tem lá o peronismo no poder, uma linha do peronismo que é muito próximo ao PT, tanto que, né, o Alberto Hernandes, que foi presidente da Argentina, esteve visitando o Lula na cadeia, e o Lula não se cansa de elogiar o Alberto Hernandes e a Cristina Kirchner. O país está com uma inflação de mais de 60% ao ano, né, com as pessoas argentinos caindo 40 milhões. Bem, eu não tenho o número exato que não vou mencionar, mas nunca houve tantos argentinos abaixo da linha da pobreza, taxando exportação de alimentos, gerando revolta no campo, no agricultor, taxando as exportações agrícolas. Por quê? Porque tem carestia interna, então eles não querem diminuir a exportação para sobrar, né, mais alimentos. Só que isso, na prática, acaba destruindo a própria produtividade da economia argentina. E a gente vê outros países que seguem esse modelo estatizante, burocratizante, que não é um modelo do século XXI. Quais países que se desenvolveram? Estados Unidos, os países da União Europeia, a própria China, embora seja um regime fechado político, ela cresce por quê? Porque ela abriu a economia ao capitalismo. E a visão do PT é exatamente oposta a isso. Então eu acho, sinceramente, né, que apesar das minhas divergências com o Bolsonaro, e eu não estou reescrevendo a história, mantenho minhas divergências, é o momento de estabelecer uma prioridade e olhar para frente. Então, você Essas concorda pautas... que é muito esquisito ver você de novo lá com ele, do ladinho dele, assim, no final do debate lá, tá o Moro assim do lado, não sei o quê. É estranho, cara. É estranho, mas vou dizer o seguinte, eu não vou compor o governo, não vou ser ministro do governo, eu não barganhei vaga no Supremo, eu vou ser um senador independente. E essas pautas, né, de combate à corrupção, de combate à criminalidade, agenda de reformas econômicas, eu vou ser um ardoroso defensor. Se a pauta do governo convergir com a minha, ótimo. No que não convergir, eu vou ser um crítico e vou ser um senador independente. Agora, a volta do PT e do Lula tem esses malefícios que eu mencionei. Eu não posso ficar neutro nesse período. É meu posicionamento. Eu até respeito, Igor, quem tem um posicionamento diferente. Né? Eu acho que a gente não tem que ficar fazendo patrulhamento ideológico das opções. Agora, eu coloco claramente por que eu fiz essa opção. Lula e PT, a volta deles representará um desastre moral e econômico para o país de consequências imprevisíveis, na minha opinião. É essa. Né? Com todas as ressalvas que eu tenho ao atual governo, e tenho ressalvas, seria muito pior a volta do PT. Deltan, no teu caso, assim, tu não teve tu não tem uma história com o governo Bolsonaro, você tá chegando agora deputado federal, é tua porta de entrada para a política, né? Inclusive, antes do que eu ia falar, faz pouco tempo que eles, depois de eleito, um tempão, que eles permitiram que você fosse candidato, não foi uma parada assim? Eles julgaram... O que aconteceu? Por que eles tentaram travar? O PT, a esquerda, que dizem que são tão democráticos, que respeitam o voto das pessoas e as opções das pessoas das urnas, impugnaram a candidatura do Sérgio, a minha, porque não querem que a Lava Jato, o combate à corrupção e as causas que a gente defende vão para o Congresso Nacional. Essa é a grande verdade.
e impugnaram em cima de alegações absolutamente falsas, inverossímeis. O que eles alegaram? Primeiro, que eu teria uma condenação do Tribunal de Contas da União que foi suspensa. Primeiro, não tinha nem encerrado, precisava ter sido encerrada. E segundo, que foi suspensa pela Justiça por existirem abundantes e manifestas ilegalidades, para usar as palavras da Justiça. A segunda alegação é de que, quando eu saí do Ministério Público, existiriam processos disciplinares contra mim. Mas bastava ir lá ao Conselho Nacional do Ministério Público, pedir uma informação, uma certidão, e o único órgão de imprensa que foi fazer isso, o único veículo, foi a Gazeta do Povo, que foi lá pedir uma certidão, ia ter constatado, como a Gazeta constatou, que não tinha nenhum processo disciplinar quando da minha saída do Ministério Público. Por isso, a maior fake news ali no Paraná, envolvendo as eleições, era a fake news que foi espalhada pela esquerda de que eu estaria inelegível, com o objetivo de diminuir o número de votos que eu receberia, o que não foi suficiente. Ainda assim, ou ainda que tenha diminuído o número de votos que eu receberia, eu fui o deputado federal mais votado no estado, recebendo cerca de 5% dos votos. Projetando para São Paulo, para entender aqui, Igor, a gente está falando de mais de 1.300.000 votos em São Paulo, se minha eleição com o mesmo percentual proporcionalmente fosse em São Paulo. Para ter ideia, 1 a cada 6 curitibanos votaram em mim. Se eu sair na rua, é algo que eu fico impressionado, grato para a população paranaense, para os brasileiros também que apoiaram de todo o Brasil, replicando posts, nos ajudando, falando com o pessoal do Paraná. 345 mil obrigados para vocês. Acho que foi uma mensagem muito importante nas urnas, com a eleição do Sérgio Moro, da Rosângela, minha, do Fábio Oliveira como deputado estadual lá em Curitiba. Foi a mensagem de que a Lava Jato está viva, de que os corruptos não vão vencer, de que a Lava Jato renasceu e renasceu onde ela precisa renascer, no Congresso Nacional, para mudar as leis, para reformular políticas públicas. Mas tu vai entrar nessa... Porque assim, essas eleições, muita gente ligada ao Bolsonaro foram eleitos, assim, tem uma bancada grande de uma galera ali ligada diretamente ou, sei lá, politicamente ao Bolsonaro. Tu tá nessa galera aí, tu dá pra dizer que o Deltan é bolsonarista? Igor, eu sou um parlamentar independente. Minhas pautas, em alguma medida, têm uma convergência com pautas conservadoras, ou são pautas conservadoras, e nessa medida convergem com pautas do governo. Agora, eu já tenho várias ressalvas que eu expressei publicamente no passado, que são conhecidas. Agora, como o Sérgio Moro, eu entendo que a gente precisa nos unir contra a volta do PT e do Lula para a cena do crime. Por uma série de razões, poderia mencionar 8 aqui.